A galera diz, ninguém liga pra seleção brasileira. Pega as audiências dos programas de seleção brasileira. O pessoal adora esse assunto. É o tema de hoje do De 0 a 10. Mas serão boas lembranças hoje do De 0 a 10. Ou não. Ou não. Não, vamos não. Vinhetinha, vai. Bom, é o seguinte, pegamos as seleções brasileiras que disputaram Copas do Mundo. E a gente vai... Depois da guerra. Pós-guerra. Então nós vamos avaliar de 50 para cá, isso. A melhor seleção que jogou uma Copa do Mundo e a pior, quem vai pro zero? Meu zero tá Tem garantido. candidato... então, eu acho que tem uma aí que é candidata muito clara, mas... Veremos o que VSR e Wallace Borges vão decidir no programa de hoje. Vamos começar... Ordem cronológica, tá, gente? Atestado, confirmado? Essa aí é fácil. Essa aí é molezinha. Se errar essa é pra parar. Imagina. Se errar essa, Se o cara botar 82 se errar essa, já pega 50, o caminho da roça, já pode ir embora. Aí realmente fica complicado. O Brasil de 50 e todo o trauma do Maracanazo, o Brasil de Barbosa, como avaliaremos, hein? Cara, eu acho que o Brasil de 50 tem vários jogadores que lá estavam que seriam lembrados de uma outra maneira se por um acaso a gente tivesse ganhado a Copa. Logicamente. Pô, você tem um... E pela campanha, se a gente tivesse ganho a Copa, a gente lembraria 50 como lembramos 70, por exemplo. Cara, você pega, por exemplo, teve um artilheiro de Copa com 9 gols. Foi o Ademir. 9 gols. 2 goleadas. Goleada na Espanha. Uma goleada de 6 na Espanha, goleada de 7 na Suécia, se eu não me engano. Então, assim... Zizinho, Friaço, os caras jogando seriam tratados demais, como outra parada no Brasil. Então, assim, e jogava muita bola, né? Apesar de ter passado sufoco nos primeiros jogos, no jogo contra a Áustria, depois ele engrenou e deu de 7 na Suécia, deu de 6 na Espanha. Até eu estava vendo, a gente está gravando, curiosamente, esse programa no dia de Brasil, Espanha e Brasil. Antes de Brasil e Espanha. E é curioso que 2 jogos Brasil e Espanha iludiram muito o brasileiro, né? O Brasil e Espanha da Copa das Confederações de 2013, iludiu muito para 2014. Atropelo E o Brasil 6, Espanha 1 da Copa de 50. Sim. Porque a Copa de 50 foi a única Copa brasileira, a única Copa que foi decidida num quadrangular. Porque a CBD na época e o governo federal brasileiro disseram, gastamos muito dinheiro para organizar isso aqui, se a gente fizer só mata-mata, vai durar pouco. Então, botaram a fase final num quadrangular. Então, eram 3 seleções, Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha, e eles todos se enfrentando, 2 a cada rodada, 2 jogos por rodada, e calhou que o último jogo virou Brasil e... Não teve jogo de mata-mata, Não teve jogo... 3 jogos da fase de grupo. 3 jogos da fase de grupo, porque o Uruguai só jogou 1, porque os 2 do grupo do Uruguai não vieram, aí o Uruguai só jogou 1 jogo, goleou a Bolívia do Jorge Igor, e já foi para a fase final, e na fase final jogou 3 vezes. Então, assim, era isso, e o jogo anterior à última rodada, que era Brasil-Uruguai, foi Brasil 6, Espanha 1. E foi um jogo mágico do Brasil jogar um futebol encantador. Então, assim, o quadrangular final começa com 7-1 na Suécia e 6-1 na Espanha. E a gente vai E pegar o Uruguai a Copa empata um desses 2 jogos. Né, Tanto é que o Brasil termina com 4 pontos, porque na época eram 2 pontos de vitória, e o Uruguai termina com 5, porque ele empata com alguém, se eu não me engano. Não me lembro se ele empata com a Suécia ou com a Espanha. Então, aí ganha do Brasil, e aí vai a 5 e é campeão do mundo. O Uruguai empata com a Espanha, 2-2. 2-2, então, assim, mas o Brasil jogava muita bola. Era uma grande seleção. Era uma seleção muito boa e que tinha o ídolo do pai do Pelé, que era o Zizinho, né? Então, assim, é uma seleção muito grande. É uma seleção que jogou muita bola e, diante do que a gente vai ver por aí, ela foi vice-campeã em casa, né? Da outra vez... Vai ser 6, 7. Pensei no 7. Pode ser 7. Eu topo 7, tranquilaço. Eu acho que ainda tem um outro ponto, e aí é uma história que é muito interessante. Eu estava vendo recentemente, lendo sobre isso, que é... Esse jogo, a derrota pro Uruguai, o Vitor Sérgio falou aqui sobre o pai do Pelé. O Pelé sempre falava, né, que o pai chorou muito naquele dia. O Pelé era muito jovem, o Pelé tinha 9 anos de idade. Naquele dia, eram 9, exatamente. Tinha 9 anos, o pai chorou muito e o Pelé, com 9 anos, virou pro pai e falou, cara, pai, eu nunca mais vou te deixar chorando assim, eu vou ganhar uma Copa pro senhor. Caramba. E aí, 8 anos depois, ele ganhou uma Copa do Mundo. E 12 anos depois ele ganhou outra Copa do Mundo. E mais tempo depois ele ganhou outra Copa do Mundo. Loucura. Brasil de 54. É uma Copa do Mundo que eu acho que ela é impactada também ainda um pouco pela tragédia de 50. Eu acho que mexe-se muito com a cabeça daquela seleção ali
na Copa de 54. Tá na ressaca ainda. Eu acho que, porque era diferente. É. Hoje em dia, os 4 anos de Copa do Mundo, entre uma Copa e outra, você ainda vive muita coisa. Tem 4 Champions, tem 4 Libertadores, tem 4... Se deixar a Conmebol fazer umas 4 Copa América, né? No É verdade, ciclo, né? é verdade. Tem mais coisa hoje. É verdade. E o Brasil teve o azar de pegar uma Hungria muito forte pelo caminho, né? Nas quartas de final. Hungria do Puskás, Pega a né? Hungria do Puskás, do Kocsis, enfim, é uma Hungria que, para muita gente, ela era a favorita da Copa, né? E aí o Brasil é eliminado, perdendo por 4-2, mas é uma seleção que eu acho que ela era um embrião de 58 ainda. Esse é um ponto que importante. se desenvolveria para virar a seleção de 58 e para mim ela tá abaixo de 50. Isso é que eu queria falar, por exemplo, no time de 54, que você tem ali alguns caras que viriam a ser muito importantes e campeões em 58. Tem o Castilho, que foi goleiro reserva, tem o Djalma Santos, que foi lateral na final titular em 58. Tem o Nilton Santos, tem o Mauro, que estava no grupo, veio a ser titular em 62. Tinha o Didi no meio campo. Então, assim, muitos da galera que foram vitoriosos em 58 tinham passado a decepção em 54. Era uma seleção que goleou o México facilmente, empatou com a Iugoslávia, e na época eram só 2 jogos na fase de grupos. E você pegou logo de cara a Hungria, que jogou sem o Puskás. O Puskás não jogou esse jogo. É verdade. E sem o Puskás, mesmo assim, o Brasil tomou um totó, porque foi completamente envolvido pela Hungria, que era o timaço lá da época. Então, assim, acho que é abaixo de 50. Acho que umas 2 notinhas aí. 4, pode botar talvez. um 4 ou 5. 4. 4? Fechou. Nós tivemos 5 seleções campeãs do mundo. Obrigatoriamente, a gente não vai segurar as 5 para o 10. Né? Por exemplo, 94 não é uma seleção para segurar para 10. Mas e as outras 4? A 58 eu seguro para 10. Eu acho que seguraremos 3. 3 das 5, 3 né? das 5, Tá. 58 segura. É uma delas, 62 não é uma 62 não segura? Não, eu delas. não seguro Seguraria. 62. Eu acho que 62 tem um impacto para ela estar nesse Embora molde. 62 tenha algo que é a Copa do Mundo do Garrincha, Sim. que nós temos a obrigação de deixar. Eu não seguro ela para 10, mas eu colocaria a Copa de 62 em 9. Eu acho que a Copa de 62, ela parte, a seleção de 62, a nossa análise, passa pelo fato de não ter o Pelé. Se você se ganha com o Pelé de novo, jogando muito, como em 58, ela tem um outro pedaço. Acho que com não ter o Pelé, a gente valoriza muito a Copa do Garrincha. Eu acho que o Garrincha teve até que subir de nível, porque senão o Brasil não seria campeão daquela Copa do Mundo, e é muito por essa Copa do Mundo. Eu falei aqui no outro programa, né? O Garrincha tá no meu top 5 melhores jogadores da história do futebol. Passa por essa Copa também. Centralmente passa por essa Copa. Mas eu acho que o fato dela não ter o Pelé em grande nível, eu acho que se fortalece muito. Eu iria para nota 9 também. Eu iria de nota 9. A gente tem que falar da Copa do Garrincha, porque ele é artilheiro, líder de passe para gols, na época nem contavam, mas depois, hoje, trazendo para hoje, você veria Artilharia ele... dividida com o Vavá, né? Que, lembra? Um montão de gente, se eu não me engano. Vavá Tem tem 4 gols também. um cara da Sérvia também. Enfim, ele é artilheiro, ele é o cara que mais deu assistência, é o cara que mais driblou, fez gol de falta, gol de pé direito, gol de pé esquerdo, gol de cabeça. Ele fez de tudo, ele fez o diabo. Foi expulso na semifinal e jogou a final. Foi expulso na semifinal e jogou a final com 41 graus de febre e ficou em campo, e a República Tcheca lá, Tchecoslováquia na época, botando lá gente para marcar ele. Então, assim, foi a Copa do Garrincha. Individualmente, eu acho que só perde para a Copa do Maradona. Então, assim, é muita coisa. A Copa de um rosto, a de um Copa, cara, sim, né? Inclusive maior que a do Messi. Maior que a do Messi visão. de 22, na minha com visão, certeza, do Messi de com 22. certeza. Tem uma questão. Então, é muito grande, mas eu acho que ela não briga para 10, mas eu acho que ela, já que vai sobrar uma vaga no 9, eu acho que ela fica na frente das outras campeãs. E tem uma outra questão sobre essa comparação que o amigo fez sobre a Copa do Maradona com a Copa do Garrincha. Aquele time foi montado pro Maradona. Aquele time de 86, ele é todo montado pro Maradona. E aí existe uma lógica daquele time que já foi treinada, que já foi trabalhada. A Copa de 62 não foi montada pro Garrincha. O Pelé foi o desfalque. O Pelé foi um desfalque, o Garrincha falou: tá, a gente Tem não problema tem... não, a gente que não ele tem o resolveu. Pelé, daqui que eu resolvo. Eu serei É nota outra 10 da história. Copa inteira. E foi nota outra 10 da Copa história. inteira. Exatamente. É bizarro. A Copa do Garrincha... Pseudo já pede para... Inclusive, se você parar para ler, eu recomendo ler a biografia do Garrincha feita pelo Rui Castro, que é espetacular e conta muito em detalhes isso. Inclusive, a participação da Elza Soares, né? Que o futebol, não dá pra gente querer isolar o futebol das coisas que acontecem
na vida, porque são pessoas que jogam, não Ainda são mais robôs. quando elas têm impacto direto, no caso do Garrincha, a relação com a Elza Soares exatamente. teve muito E, impacto. inclusive, a CBD, na época, levou a Elza Soares para o Chile para deixar o Garrincha mais confortável. Hoje, se fosse hoje, ia ser um absurdo, ia ser uma coisa, mas enfim, na ocasião funcionou. A Elza Soares estar lá fez o Garrincha estar tranquilo. O Garrincha não era um cara fácil de lidar, pelo que a gente ouve. Não. Então, Muito pelo que a peculiar. gente lê, então, e fizeram isso, e isso deu resultado, e o O que Garrincha... funciona é quem ganha, Vitor Sérgio. É Se isso. perde essa Copa, a culpa era da Elza Soares. exatamente, é dizer, exatamente. Feio. Pô, o que dá certo é o que ganha, no fim das contas. Aliás, é como eu vejo hoje, por exemplo, a discussão sobre a nossa safra atual. Acho que muito da discussão é porque a bola não entrou, porque tomou o gol da Croácia, porque a discussão poderia ser completamente outra. Ganhou, uma maravilha, perdeu, não presta a ninguém. sempre Brasil tanto sempre isso. foi isso, né? 6-6. Acho que a gente tem um Aí primeiro nós candidato temos bem briga lá baixo. embaixo, né? A seleção que foi eliminada na fase de grupos, né? É a Precisa única, lembrar, né? A única seleção É a única que foi eliminada na... Então já temos 0, pô. Desde que criou para a fase de grupos, Já eu acho que a gente já tem 0. É uma seleção... Inclusive é uma seleção que também tem a particularidade de ter formado jogadores para a Copa de 70. Isso é verdade. Tem jogadores que estavam lá, Gerson, Tostão, Edu, Carlos Alberto Torres, se eu não me engano. Então você tem alguns jogadores que foram... Ela tá no meio desses dois processos, né? Do fim, ela tá no fim do ciclo de 58 e 62 e estava no... Mas ali é uma bagunça generalizada. A CBD formou 4 times. A CBD fazia um negócio maluco, que era convocar 44 jogadores para formar 4 equipes e ir treinando, e depois desses 44 ir tirando os 22. Então, assim, era uma maluquice, foi uma zona. O Brasil foi... É bem verdade que o Brasil apanhou nessa Copa de cabo a rabo. O que faziam, o Brasil já vinha de 2 títulos. Apanhou de porrada mesmo. Apanhou de porrada, de faltas violentas, né? Não, Portugal, da própria Hungria. O outro jogo o Brasil ganha da Hungria... o Brasil ganha da Bulgária, perde para a Hungria e perde para Portugal. Nos 2 jogos, Hungria e Portugal metem a porrada no Brasil e não dá nada. E ali o Brasil era bicampeão do mundo, então as arbitragens ali... Na época, a questão do... Não tinha nem cartão, né? O cartão entra em 70, né? Então, assim, não tinha nem o cartão, você podia expulsar, mas era muito menos rigoroso. Tem um papo que é sempre falado para isso que você falou, que é... Qual é a seleção? A Copa é na Inglaterra. Tinha toda uma questão sobre ter inventado o futebol. Quais eram as seleções que poderiam estar no caminho da Inglaterra, levar o futebol para casa? Vamos tirar logo. Tem uma teoria da conspiração com relação a isso. Eu não tenho nenhuma confirmação. Mas fala-se sobre isso. Inclusive, a Inglaterra tira Portugal, né? Na semifinal, né? Então, é o nosso 0. Então, assim, eu acho que é 0, mas nada funcionou, tudo ali, embora tenha tido uma semente ou outra da Copa de 70, né? Então aí, 0 para a seleção de 66 e segura pro 10 a seleção de 70, obviamente. Segura pro 10. Segura pro 10 e daqui a pouco tem mais gente pro 10. A seleção de 66, ela vai ocupar um 0 que para muita gente seria 2014. A gente vai falar daqui a pouco. Estou muito curioso para ver as avaliações sobre 6, sobre 14... Vamos chegar em 90 também, tem mais coisa quente aí daqui a pouco. Exatamente. 74, e aí? Então, 74 aí começa um jejum extenso do Brasil, né? Que hoje em dia porque aí você tem seleção... hoje parece pouco. Vai igualar, né? Vai chegar em 26 igualando. Porque aí você tem seleções muito decepcionantes, né? Seleções ruins, e você tem seleção que, podia ser tudo e não foi. Né? Então, a seleção de 74, ela depois de um tempo, o Pelé... falou que ele poderia ter jogado a Copa de 74, que ele não jogou não jogou por causa da ditadura da época, por causa do golpe militar e tudo. Não falou isso à época, né? E aí, se ele falasse à época, teria um outro peso, né? Você diz, eu não estou indo à Copa por causa da ditadura, teria um outro peso. Ele falou isso. Também tem um medo, né, da época. Tenho medo, lógico, tenho medo da época, mas ele não falou isso à época. Então, na época era a seleção, a vida pós-Pelé, ele teria 34 aí, né? Exatamente. Ele poderia ter ido. Depois ele chegou a falar, se eu não me engano, ele deu uma entrevista para Playboy, quando ele fez uma entrevista para Playboy segunda metade dos anos 80, em que ele fala isso. E aí era a primeira pós-Pelé. Era uma seleção com muita qualidade, mas era uma seleção cujo jogo acabou não conseguindo sair. O Brasil faz uma partida lamentável contra o Zaire no começo, na primeira fase. O Brasil empata com a Iugoslávia. E acaba que fica
rotulado, não fica tão grave a situação, porque ela é eliminado pela laranja mecânica da Holanda. Então, né, pega um jogo lá que tem até a piada lá do Zagallo dizendo aí sim, fomos surpreendidos e tudo, porque era a Holanda. Acabou que aquele jogo é muito menos técnico do que a gente imaginava. Aliás, aquele jogo é uma porradaria. É uma porradaria inacreditável, com os dois lados dando e levando e recebendo. Enfim, mas é uma seleção que jogou menos do que a qualidade dela tinha. Ainda tinham alguns jogadores muito bons ali, Jairzinho, Rivelino e tudo, e acabou caindo para a Holanda lá no que seria uma fase semifinal, né? Mas beleza, no final das contas parou no Cruyff, né? No final das contas. No final das contas parou no Cruyff. Eu me perdi, tá? As últimas 20 palavras que você falou, eu não prestei atenção, porque depois do momento que você falou a entrevista do Pelé na Playboy, a minha cabeça do Sola 10, ela se conectou. E eu sei, mas a Playboy antigamente tinha várias matérias. Não, a Playboy... Excelentes uma das melhores entrevistas do Brasil na época, ou eram nas páginas amarelas da Veja, ou eram na Playboy. E aí eu fico pensando, o rapaz da época, folheando a Playboy, e falando assim, caralho, tava lá curtindo, não sei o quê, e o clima pesa, né? Tem horas que o clima pesa no meio da... Porra, o Pelé não jogou a Copa por causa da ditadura. Dito isso, toma, vem. E pra quem não sabe, era Playboy, era uma publicação, uma revista, que também talvez você não saiba nem o que é uma revista. A minha geração pegou pouco já. Então, era uma revista cujo o principal atrativo eram ensaios fotográficos de 2 ou 3 mulheres que apareciam nuas. A capa da Playboy sempre era uma mulher nua, que ganhava um baita cachê. Era alguém de muita fama que aparecia e posava nua, pessoas famosas. Ganhava cachês altíssimos. Pessoas que estavam na novela das 9, das 8 na época. Galera que ia pro BBB, tinha muita mulher no início do BBB que ia pro BBB pra fazer um ensaio tinha gente que saía do BBB na terça, no domingo seguinte já estava na capa da Playboy ou das concorrentes. Às vezes maior que o prêmio. Às vezes era maior que o prêmio o ensaio da Playboy. Era uma doideira. Por exemplo, a Sabrina Sato... Alguns contratos eram um valor fixo pelo ensaio e uma comissão de venda. E comissão de quanto vendia na banca. Aconteceu com a Sabrina Sato, né? Ela foi um dos maiores cachês da história, que ela saiu do BBB e depois... E não ganhou o prêmio, ela fez mais dinheiro com a Playboy. Ela não foi campeã? Não foi o Domino. Foi do Domino? Foi do Domino, exatamente. Que era uma figura bem esquisita, mas... Enfim, Brasil... Tu foi também fantástico, né? Eu tô só pegando o recorte do reality, né? Pode ser até porque eu imagino que você não tenha acompanhado o pós-vida do Domino sair, né? Se ali era só personagem, não sei, né? Que serviu pra ganhar. Notas para a seleção de 74. Eu acho que ela tem um perfil parecido com o de 54, mas eu acho que ela foi um pouco melhor. Eu iria de 5. Talvez a gente possa descer de 54 ou não? E deixar a nota 4? Não precisa? Tá bom. Por enquanto, eu acho que a de 74 ela tem talentos que a gente vai falar, por exemplo, em 82 ainda. Começando esse embrião aí no time de 74. E a seleção de 78 da polêmica Copa de 1978? Meter a mão na gente. Pra dizer o mínimo. Meter a mão em nós. A verdade precisa ser falada, Jorge. Essa Copa aí, cara, o Brasil... E eu acho assim, eu acho até que o Brasil não fez uma copaça, digamos assim. O Brasil teve... Não, muito pelo contrário. O Brasil teve seus problemas pelo caminho. Se não me engano, foram 3 empates durante a competição. O Brasil teve problemas. O Brasil na Copa de 74, só falando, ainda tinha... Marco o ponto dos talentos, né? Pegando da galera de 70. Marco Antônio, ainda tinha o Edu, Emerson Leão, tinha o Paulo César Caju, tinha Rivelino, Jairzinho, e alguns outros jogadores. Por exemplo, foi a Copa que o Ademir da Guia foi. Sim, acabou que nem jogou. Era uma seleção muito qualificada, né? Era uma seleção muito qualificada. E eu acho que é uma seleção que, beleza, mas eu acho que ela passou vários problemas durante a Copa do Mundo. Meter a mão na nós. 78? Voltamos a 78? Voltamos a 78. Meter a mão em nós. Porém, é uma seleção que ela tinha talento. Por exemplo, você tem um Dinamite na Copa, que faz uma boa Copa do Mundo. Você tem alguns Então, essa seleção ela tem alguns problemas. O Rivelino passou a maior parte da Copa machucado. Né? Então, teve um problema. O Brasil teve arbitragens estranhíssimas a seu favor. Na estreia do Brasil, e isso passou recentemente naquele jogo do Real Madrid contra o Valência, né? Valência. Que foi. Na estreia do Brasil na Copa de 78, o Brasil jogava com a Suécia, o jogo estava 1-1. Última bola do jogo, cobra um escanteio da direita. A bola vem, o Zico mete a cabeça na bola no segundo pau. O árbitro diz que encerrou a bola encerrou o jogo no trajeto. Que seria o 2-1 do Brasil, mudaria tudo. O Brasil iria para o lado...
O Brasil escaparia do lado da Argentina, jogaria a Argentina para o lado mais forte. E aí, enfim... Tem o próprio jogo do Brasil contra a Argentina, que a porrada comeu. A organização da Argentina botou o Brasil para ficar viajando a Argentina inteira, enquanto a Argentina só jogava em Buenos Aires e La Plata, enfim. Então, assim, você tem uma série de questões. O fato é que esse time jogou menos, era um time travado, era um time que jogava menos do que podia. A Argentina jogou em Rosário. Rosário. E Buenos Aires também. Então, assim, era um time que jogou menos, mais travado do que ele poderia. O Cláudio Coutinho rodou demais o time, aí uma hora botava o Roberto, outra hora tirava o Roberto e tudo. A lesão do Rivelino atrapalhou demais, o Zico entrou e saiu do time. Então, assim, era um time que ele tinha qualidade, ele tinha boas ideias do Cláudio Coutinho, talvez até mais à frente do que o seu tempo. Depois ele até colocou essas ideias no Flamengo, na base do Flamengo que viria a ganhar tudo em 81, 82. Enfim, mas era um time que jogou menos ali. 74 ou 78? Eu acho que 78 é mais decepcionante que 74, eu acho. Mas aí tem alguns atenuantes. Eu deixaria as duas na nota 5. Tá bom, pode ser. Eu acho que a questão... Eu deixaria as duas na nota 5. Acho que 78 fica muito pra nós, a reta final, né? É. Os dois últimos jogos. Tem um jogaço contra a Polônia. Em 74 o Brasil termina em quarto, em 78 o Brasil termina em terceiro, Sim. porque ganha da Itália no jogo de... Aliás, o jogo de terceiro lugar é uma... Nossa. Porra, Só serve pra uma coisa, duas coisas. Não, serve pra duas coisas. Eu já tenho ligado aí. Não, serve pra duas coisas. reserva pra jogar? Não, serve pra duas coisas. Pra a FIFA ganhar dinheiro do ingresso, que tá sempre lotado, e pra aumentar a média de gols da Copa, né? Aumentar a média de gols da Copa. Porque é sempre 4x3, 4x2, 5x1, 5x3, exatamente. Eu acho que é muito melancólica a disputa de terceiro lugar. Na Olimpíada, beleza, porque você tem uma medalha. Sim, você precisa ganhar uma para medalha. esportes que são medalhas. E o Brasil viveu a maior melancolia de uma disputa de terceiro lugar de Copa do Mundo de todas as Copas, que foi a de 2014. Pô, você E que a Holanda foi bacana, né? Parou gente boa de fazer só 3. Você toma 7, amiga, ainda vai ter que jogar o terceiro lugar na tua casa. Porra, você é o Brasil, tá maluco. Mas eu acho que só vale para a Olimpíada. Mesmo esporte de medalha, o vôlei. O vôlei é um esporte de medalha. Mas na Liga Mundial não tem por que ter. Não tem por que. Nem no Mundial. Nem no Mundial. Só na Olimpíada. 82, o que faremos, hein? Cara, melhores. A gente tá falando também sobre melhores. Que maiores, eu sei que essa seleção não vai estar na briga do 10. Porque, beleza, não ganhou. Mas maiores, você vai chegar pro Dunga, o Dunga vai falar, porra, como é que você vai botar maior que a minha que ganhou? Então, exatamente. Né? O cara vai ter o argumento, eu tô com a taça, eles não estão. Mas se você olhar o jogo mesmo, do que foi apresentado, a seleção de 82, isso falado, por exemplo, por um cara que entende um pouco de futebol, que se chama Pep Guardiola, que é o melhor time que ele viu jogar. Ele fala, é o time que criou a minha identidade de jogo. Cara, esse time era assustadoramente bom. Esse time tinha vários jogadores, pô, se a gente for falar assim, tecnicamente falando, privilegiados na defesa. Pô, você tinha uma defesa extremamente privilegiada tecnicamente. A dupla de volantes era Falcão e Cerezo, bicho. Era Falcão e Cerezo. Então, mas é que esse time, assim... Aí você tem Sócrates, mas só pra fechar, você tem Sócrates, você tem Zico. Cara, é um time que, com a bola, o trato da bola... Cara, a gente teve poucas seleções que trataram tão bem a bola durante essa Copa do Mundo. Uma seleção com goleadas, uma seleção que ganhou da Argentina do Maradona. Cara, é uma seleção que jogou muito. Teve um dia. Foi um dia. Por isso que a Copa do Mundo ela é tão cruel. Teve um dia contra uma seleção forte, uma seleção que não desistiu até o último minuto. Um cara iluminado. E caiu. Erros individuais. Então, é que tem um ponto aqui, já que a gente está falando de melhor dá o entender do que jogou, do que encantou, do que fica no imaginário e a forma como a gente trata a seleção, como a gente fala, né? Por exemplo, daqui acho que só eu vi a seleção de 82, tu não viu? Eu vi. Então, vi e lembro raramente, assim. Então, assim, a forma como a gente fala de coisa que a gente não viu mostra que tem que ser uma nota alta. Embora a gente tem que ter cuidado para não tratar esse time como se fosse um time perfeito e que por um aborto da natureza ele perdeu. Não é verdade. Não era um time que tinha gravíssimos problemas. Cobertura de laterais, isso foi avisado. Era um time por uma escolha de estilo de jogo também. Claro. É uma escolha de estilo de jogo. Era um time que não tinha, pelo lado direito, não tinha ponta e até virou brincadeira do Jô Soares, né? Que ele tinha um quadro de um personagem que ficava bota a ponta, Tele, bota a ponta. Então, assim, então, assim, esse time tinha problemas. Era um time que tinha problema para se defender, até pelo DNA. Né? Você tá ganhando, você tá 2x2, o 2x2 se classifica.
dar uma trancadinha, mas não deram. Então, assim, tem algumas coisas. Mas do ponto de vista de melhor, pra mim, essa seleção, ela é 8, no mínimo. A minha dúvida é 8 ou 9. Ela é 8 no mínimo. É porque o 9... Você tem outras É porque o 9, né? por exemplo, já vai ter uma campeã no 8, né? Já vai ter uma campeã no 8, com certeza. E né? provavelmente vai ser 94. Já tem uma campeã no 8. Então, provavelmente vai ser de É 94. 8, é verdade. Vai Tem acabar que ser sendo 8. oito, Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não dá pra gente botar um quem não ganhou na frente, né? Embora, se você falar, eu gostava mais de ver a seleção de 82 do que algumas que foi campeão, que foi campeã. É um argumento possível, mas acho difícil sustentar aqui. Cara, você pega a seleção de 82, só pegar rapidinho, porque eu acho que a gente fala muito para um público jovem, absurdo, né? Que a galera não faz ideia do que seria a seleção de 82. Você tem um puta goleiro, que é o Valdir Pérez, o cara... Embora não fosse o melhor goleiro da época. O melhor Leão. goleiro da época se chamava Emerson Leão. Leão e que por teimosia do Tele Santana, ele não quis levar. É até curioso, dizem o Juca Kfouri até falou sobre isso certa vez, que ele na época era o diretor da Placar. E o Leão deu uma entrevista à Placar, que também fazia belas entrevistas, e na entrevista à Placar o Leão falou, não, eu me acho o melhor goleiro do Brasil. E aí disse o Juca Kfouri que deu uma carregada numa manchete dizendo que o Leão se escala como titular. Não foi muito bem isso que ele disse, o Tele era teimoso pra cacete, e sendo teimoso assim, ele chegou e parou de convocar o Leão. Então, assim, depois de um tempo, até o Juca Kfouri falou que ele hoje faria diferente e tudo, porque isso acabou prejudicando o Leão. Mas o melhor goleiro da época era o Leão, não era o Valdir Pérez. Mas só pegar aqui, ó, nem a o dupla Paulo de zaga. Sérgio, que foi outro goleiro. Dupla de zaga era o Oscar e o Luizinho. Ótimo. O Luizinho era um zagueiraço. O Oscar também era muito bom. E a dupla de laterais, Leandro e Júnior, dupla de Brincadeira, laterais dois craques, lendárias da dois história do craques. Flamengo e dois craques Dois com a bola no pé. Como eu falei, Cerezo e Júnior. Aí você tem Sócrates... Não, Cerezo e Falcão. Cerezo e Falcão, perdão. Sócrates, Zico, Éder na ponta direita, foi o que você falou, na ponta esquerda. E não na tinha ponta direita você e quem tinha que fazer jogava a ponta com o direita, Zico, basicamente. quem tinha que fazer a ponta direita era o Sócrates ou o Zico, os dois é. se revezando. E aí eu acho que tem um centroavante que, apesar de bom, ele foge um pouco dessa qualidade toda técnica aqui. O centroavante que é o não Chulapa. casava muito com o estilo de jogo. Porque o centroavante, você tinha opções ali. Você tinha o... Reinaldo, você tinha o titular era o Reinaldo, machucou. machucado. O segundo era o Careca, machucou. Dinamite, você ainda tinha como O opção. Dinamite foi, e aí o Tele, acho que não sei porquê, não sei se pesou. Na época tinha muito esse negócio de seleção de Rio, carioca, São Paulo. seleção de Ah, São tinha Paulo. muito. Eu não sei se de repente ele não quis botar mais um carioca na seleção. Eu não sei se de fato ele Mas acho que preferia. ninguém duvida que o Dinamite era bem mais jogador do que o Chulapa, mesmo o Chulapa sendo um ótimo jogador. E com certeza o Dinamite casava muito mais com aquele estilo de jogo daquela seleção. Então certeza. tem uma série de erros aí. Aliás, e que, quando enfim, você se aprofunda na história da seleção brasileira, você vê como essa coisa É a de coisa- Rio e São Paulo foi presente, cara. 74 exatamente. deu briga por causa disso. Exatamente. É incrível A como isso... seleção de 82 é o assunto que eu mais li na minha vida. Assim, li muito, li todos os jornais da época, li o livro de crônicas do João Saldanha, que à época era Jornal do Brasil. E, de cara, Janeiro. li tudo, vi os jogos, vi Brasil. Brasil e Itália eu devo ter visto umas 30 vezes. Já viu até de trás pra frente. Exatamente. Pra tentar entender. E o Brasil voa na primeira fase, né? Arrebenta. Tudo bem, contra a União Soviética, o Brasil ganha num erro de arbitragem lá, mas joga bem. Dá um show contra a Escócia e dá um show contra a Nova Zelândia. Então, assim, jogando muito. E dá um show contra a Argentina no jogo anterior com a Itália. Talvez... Dá um show contra a Itália. Brasil e Itália Talvez, deram um show naquele dia ali, então, foi mas um é que, jogaço, mas é que cara. talvez se fosse a ordem de jogos diferente, talvez a coisa tivesse sido diferente também. Porque se o Brasil tivesse jogado com a Itália antes da Argentina, talvez o Brasil tivesse entrado com a Itália com um pouquinho mais com o pé no chão, porque o Brasil ganhou da Argentina sobrando, e não sei se isso também... Por ter exemplo, dado eu me uma- lembro de garoto, isso aí é uma coisa que eu falo. Eu era garoto, eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembro que eu fui para casa de um tio ver o jogo e as pessoas nos bares, nas ruas, já isso era o antepenúltimo jogo. Depois da Itália tinha a semifinal, que se eu não me engano era contra a Polônia, e depois a final. Faltavam 3 jogos. As pessoas já consideravam o Brasil campeão do mundo. Cantando vitória. As pessoas já consideravam o Brasil por causa da vitória sobre a Argentina. Não sei se isso Eu já cometi afetou. esse equívoco na vida, é bem ruim, inclusive. É uma merda quando isso acontece. Nunca mais faço. Brasil de 86. Cara, essa campanha Também do é Brasil triste. de 86,
ela, além de tudo, é uma campanha muito dura com adversários pelo caminho. Você pega a França no jogo decisivo... Não, você pega a Espanha na estreia, e que o Brasil ganha também com erro de arbitragem, porque tem um gol do Mitchell, um meia do Real Madrid, que ele chuta de fora, a bola bate na trave e entra. Na época não tinha VAR, não tinha o cacete, não tinha nada disso. Ele entra e o cara não dá o gol e depois o Brasil ganha de 1-0 o gol do Sócrates. A Espanha sairia na frente naquele jogo, inclusive. É um grupo difícil. O Brasil dá uma engrenada depois no terceiro jogo, se eu não me engano, contra a Irlanda do Norte. Aí goleia a Polônia para enfrentar a França nas quartas de final. E é um jogo que eu acho que o Brasil fez um bom jogo contra a França ali de maneira geral. Não, é um jogaço. Marcado, se você parar para ver aquele jogo novo, é um jogaço. Porque a França era uma França foda, que tinha ganho a Eurocopa de 84. Sim. Uma França de Amorô, de Platini, de Giresse. Muito jogador de qualidade, muito jogador. E o Brasil ainda tinha parte da seleção de 82... E ainda uma garotada chegando bem. Miller jogando bem, Careca jogando bem, Edinho jogando muito na zaga. Mas já era um time mais preocupado com a defesa. Por exemplo, no meio entrou o Elzo, que era um volante do Atlético Mineiro, um volante clássico pegador, que não era muito o estilo de jogo que pensava o Tele. E aí o Brasil foi crescendo na competição. Ganha bem da Irlanda do Norte, goleia a Polônia. Quando chega na França, joga bem, mas era um jogo que poderia dar resultado para qualquer uma das duas, porque as duas eram muito boas. Né? Eu acho que fica muito marcado também pelo lance do Zico, né? Que entra, ele estava machucado, né? O Zico estava machucado, ele entra, dá o passe, porque vira o pênalti para a seleção brasileira no jogo contra a França, e o próprio Zico já falou que ele olhando para trás, ele falou, cara, eu não deveria ter batido o pênalti. Eu não deveria ter batido o pênalti porque... Não, o Zico já falou mais coisa, né? O Zico fala, inclusive, que o coração dele falava para ele não ir para aquela Copa do Mundo, porque o Zico tinha um pouco antes, teve seu joelho contra o Bangu, destruído pela uma entrada criminosa do Márcio Nunes, e ele fez a recuperação, fisioterapia de 24 horas. Eu sei porque eu já entrevistei o Zico várias vezes para escrever o livro do Zico, que acabou que vai ser lançado agora com o Mauro Betti, né? Mas eu fiz algumas entrevistas, e o Zico falou muito dessa coisa. E uma das coisas que o Zico fala é que no jogo contra a Polônia, o jogo Brasil e França é quarta de final. O jogo contra a Polônia é oitavas de final. E nas oitavas de final tem um pênalti para bater. E a galera, o Zico, ele, como estava machucado, ele entrava no segundo tempo, ele não era titular daquele time. E aí o Zico entrava bem no jogo. E aí tem... Assim como ele entrou contra a França. Exatamente. Ele entrou bem contra a aí França. tem um pênalti e a galera... E aí a ordem era pro Zico bater. Só que o Careca estava disputando artilharia. E aí o Zico deixou o Careca bater. O Careca bateu e fez o gol. E aí o Zico me contou que quando ele chegou no hotel, ele foi falar com a mulher dele, com a Sandra, aí ela perguntou, por que você não bateu o pênalti? Aí ele virou e falou assim, porque o Careca tá disputando artilharia e tudo mais, eu não tô... Ela falou, eu não gosto desse negócio de botar azeitona na empada dos outros. E aí ele falou que depois ele lembrou disso, que ele falou, eu devia ter batido o pênalti. Estaria bem mais confiante. Porque ou eu estaria mais confiante se eu tivesse feito, ou se eu tivesse perdido... Ele não perderia no momento eu não bateria, ou não perderia, ou nem bateria contra a França. Né? Isso. Então, assim, coisas que acontecem. E o Zico disse que a única coisa que se ele pudesse voltar no tempo para fazer, que ele faria no futebol, seria não ter ido à Copa de 86. Ouça sempre a sua mulher, hein? Faça isso, hein? Às vezes você não tem muito motivo para onde fugir, né? Você ouve porque é a única coisa que lhe resta. Você ouve para não tomar um pé do ouvido. Perdão, vou refazer a frase, porque ouvir você sempre ouve, até sem querer ouvir, mas leve em consideração o que a sua mulher fala. Eu acho que essa seleção tá à frente de 74 e 78. Acho que é uma seleção que pega... Ela tem alguns momentos muito marcantes, os gols do Josimar, né? O Josimar da lateral. Da direita. Do 6, eu acho que é isso. E ainda tem um pouco, já que a gente falou de teimosia do Tele Santana, que eu não estou aqui falando mal, até porque o Tele, eu sou um dos maiores fãs do Tele, enfim, mas o Tele era um cara teimoso. Tem a questão do corte do Renato, que acaba virando a dispensa do Leandro, né? O lateral dessa seleção... Eles pulam o muro, teoricamente. Então, é uma coisa bem controversa, mas eles chegam atrasados na concentração, e aí o Tele corta o Renato,
E o Renato, aí o Leandro fala, não, ou ele corta, ou ele admite o Renato, ou eu tô fora. Aí eu falei, não, o Renato Gaúcho tá fora, e aí o Leandro também pede pra sair, porque o ponta seria o Renato, que na época era um dos melhores jogadores do Brasil. Se você parar pra pensar, por exemplo, o Grêmio campeão do mundo de 83, é a seleção que viria jogar essa Copa de 86. Ele foi um dos principais jogadores. É aquele ciclo, né? É o primeiro ano daquele ciclo. O Renato Gaúcho era muito importante. Então é 6, né? Eu acho que pode botar no 6. Tranquilegs. Ai, o Brasilzão de 90. Cara, essa seleção... Ai, Lazzaroni. Essa seleção eu acho que ela tem alguns problemas. Não só no jogo de bola, daquilo que a gente normalmente fala, tem decisões completamente equivocadas. Por exemplo, o Brasil ganha a Copa América de 89, é uma Copa América que o Brasil já não ganhava há algum tempo. Desde 49. Desde 49. No Maracanã contra uma Argentina com o Romário. Contra o Uruguai, com o Romário jogando muito bem. Romário e Bebeto jogando muito bem. Isso não é aproveitado para uma Copa do Mundo. É porque na verdade, tem um componente que é, o Romário, depois dessa Copa América, ele quebra o pé, né? Ele fratura o pé ou o tornozelo, sim. E ele chega na Copa do Mundo já, na prática, forçaram a barra com o Romário na Copa de 90. Porque ele, às vezes ele tinha problema até para calçar chuteira. E aí, automaticamente, ao não ter o Romário, meio que o Lazzaroni tirou a dupla toda. Tirou o Bebeto. Mas o próprio Romário já falou que, beleza, ele não estava na melhor das condições. Ele ia forçar. Acho que ele ia forçar. Copa do Mundo. Não, tudo bem. Eu acho que é diferente de 98. Mas ele não tinha muita condição, não. Mas é diferente de 98. É totalmente diferente. 98, o Romário não tinha condições, ele foi cortado. Tudo bem. E aí, aliás, o Romário inventou que ele tinha condições naquele amistoso, foi contra o Inter? Contra o Inter, Foi contra o Inter, né? O Brasil joga um amistoso contra o Inter durante a Copa, pro Romário provar pro mundo que ele tinha condições, ele não tinha condições de jogar aquela Copa. Em 90, ele realmente não estava no 100%. Ele não estava, mas ele podia ter sido bem mais utilizado do que ele foi. Mas o outro era o Careca, né? Mas podia ser Romário Careca. Tudo bem. Poderia ser muito bem Romário Careca. Então, aí ele tirou tudo. Mas isso aí tem várias coisas. E o problema dessa seleção não é jogar no 3-5-2, que muita gente criou. O Brasil ganhou. Acho que até fazia muito sentido jogar. O Brasil tinha Branco de um lado e Jorginho do outro, dois laterais muito bons. O problema dessa seleção é que ela foi uma zona desde o início, inclusive jogador e comissão técnica e CBF brigando por premiação, pô. Tem uma coisa... Isso sempre dá cagada. Tem uma foto, a foto oficial do Brasil em Teresópolis todos os jogadores com a mão no peito e falar, não, mas é patriotismo. Não, era para esconder o logo da Pepsi. Porque os caras estavam com um casaco que tinha o logo da Pepsi, que na época era o patrocinador, e os jogadores reclamando da premiação que a CBF tinha prometido. Então, porra, vai pro inferno, porra. Você tá falando a Copa do Mundo, a chance que talvez você só tem essa. E aí, logicamente, lá não jogou, não funcionou nada. A primeira fase foi uma merda. O Brasil ganhou da Suécia jogando mal. O Brasil ganhou da Escócia com gol contra. O Brasil... Costa Rica com gol contra. O Brasil ganhou da Escócia no talo, no limite. E a única partida decente que o Brasil fez, perdeu pro Maradona, porque ninguém deu uma porrada no Maradona quando ele começou a jogar. Saiu driblando todo mundo. E lá o Maradona capenga, que ele não estava 100% na Copa de 90, apesar de ter jogado pra cacete, inclusive oficialmente. Se eu não me engano, ele é o melhor ou o segundo melhor da Copa. Não me lembro se foi ele ou o Matheus. Acho que ele foi, inclusive, o bola de ouro da Copa. Vou até olhar aqui, que é um absurdo. E aí o Brasil foi eliminado na única partida que ele jogou mais ou menos. Eu acho que a seleção... Pelo conjunto da obra, é uma coisa tétrica a seleção de 90. Nota 1 ou 2. Eu acho que talvez ficaria com... acho que vai ser um ou 2. É a segunda pior campanha da história do Brasil em Copa, só perde para de 66, que não passou da primeira fase. Eu acho que vai ser 1 ou 2. Eu tenho alguma dúvida com 2014 aí, porque poderia 2014 ficou no detalhe de acabar junto com essa, que é a oitava de final. A gente ficou a uma bola que pegou na trave, depois vai terminar em 7-1, mas pode ser essa 1. Eu tenho dúvidas. Talvez em 2014 eu coloque junto, veremos. Tá, deixa dar 1 por enquanto, e aí a gente vê quando chegar o 7-1. 94, a seleção do Tetra. Eu acho que é uma seleção, É uma seleção injustiçada? Muita coisa. Demais. Eu acho que rola-se... Eu sou um cara que eu gosto de ver muito jogo antigo, né? Eu vejo muito jogo antigo. Então, por exemplo, quando a pandemia, a gente estava trancado em casa... O melhor jogador da Copa de 90 foi bizarramente escolhido, foi Toto Schillaci, da Itália, que é um absurdo não ter sido do Matheus, que inclusive foi eleito o melhor jogador do mundo da FIFA no ano seguinte, em 91, por causa da Copa de 90. Que é uma barbaridade ele ter sido melhor. E eu tava falando, eu gosto muito de ver jogo antigo, né? Então eu, durante a pandemia, tirei pra ver todos os jogos da Copa de 94. Eu vi todas as outras, já 98, 2002, mas de 94 me chamou muita atenção, que eu acho que é muito tratada como uma seleção burocrática, tratada como uma seleção que fez o que tinha que ter feito pra ganhar. E, cara, vendo os jogos, eu constatei que não é uma verdade.
Não é uma verdade. O Brasil jogava pra frente toda hora. O Dunga, ele tem... Essa estatística, ela é bizarra. O Dunga acertou mais passe na Copa de 94 do que o Xavi em 2010. A porcentagem de acerto de passe do Dunga. E número também. Beleza, número absoluto, porque eu também. acho que também tem um ponto do... O Dunga dava passes mais laterais do que o Xavi, às vezes, acelerava mais. Mas mesmo nos passes fáceis, o Dunga acertou mais passe que o Xavi em 2010. É uma seleção que propunha muito jogo, que mesmo sendo retirado o seu camisa 10 da seleção brasileira, que era o Raí estreia, joga contra a Rússia, bate pênalti. Exatamente, ele sai pra entrada do Mazinho. O Raí até joga bastante depois, vai entrando no segundo tempo e tal. Era uma seleção que propunha jogo, era uma seleção que fez bastante gol. Cara, eu acho que ela vai ficar na nota 8, porque uma das campeãs terá que ficar na nota 8. Acho que ela ficará. Mas é uma seleção, pra mim, extremamente interessante no jogo, no que se propunha, que era também se defender muito bem. Era uma seleção que você tinha laterais excelentes. Jorginho, Leonardo e depois Branco são laterais excelentes. Zagueiros que saíam pro jogo. O Aldair era um baita zagueiro que saía pro jogo. A seleção era muito boa. E eu acho sim, Jorge, tô com você, injustiçado. Então, é que na época se criou muito aquela... um rótulo ali de uma seleção que não jogava bem. No sentido, se você comparar, por exemplo, com a seleção de 82. Né? Mas que jogar bem no sentido de futebolisticamente você não correr risco, essa seleção praticamente não correu risco de perder a Copa em nenhum momento. Essa seleção, talvez no jogo contra a Holanda, depois que a Holanda empatou em 2-2, o jogo ficou meio esquisito ali, mas foi meio tempo. Teve um dramazinho contra os Estados Unidos também. Então, mas não, o drama, expulsão do Leonardo mas o drama pro Brasil fazer o gol, não pro Estados Unidos fazer. Os Estados Unidos não teve nenhum. Arrastar aquilo Estados ali Unidos, não tiveram chance nenhuma E o vez. da Holanda também, a gente precisa levar em consideração, que é meio que uma desconexão daquele time durante o jogo. Exatamente. O Brasil estava amassando a Holanda. O Brasil estava amassando a Holanda. Então, estava amassando, primeiro tempo fantástico e tudo, e aí dá uma coisa, dá um apagão, e aí... duas bolas, e aí ficou meio esquisito, mas depois o gol do Branco matou. E tem um ponto que é coisa que para isso você precisa ver jogo, que muita gente não gosta. Quer falar de futebol, mas não quer ver jogo. Se você analisar os jogos, se você pegar contra os Estados Unidos, o Brasil perde 3 chances claríssimas até fazer o gol. Se você pega contra a Holanda também, poderia ter feito 3-0, acabou tomando. Você pega contra a Suécia, eu já parei para ver. Um caminhão. O jogo contra a Suécia, ele tem nos meus critérios 5 chances claras de gol. O jogo foi 1-0. Mas se o Brasil tivesse feito metade das chances, o jogo era 3 ou 4. Tem Romário sem goleiro e Mazinho sem goleiro. Exatamente. Fora as outras cara a cara. E no jogo, e na final contra a Itália, o Brasil Brasil também perde pelo menos 3 chances claras. Então, assim, se o Brasil aproveitasse metade das chances claras que ele teve em cada jogo, o Brasil teria ganho todos os jogos no mata-mata de pelo menos 3-0. Todos. Que aí a percepção da seleção seria completamente outra. Então, assim, eu acho que diante de todas as outras, eu acho que dos campeões, eu acho que ela é a menos melhor. Então, por isso, ela vai para 8 para mim. Mas é uma sacanagem dizer que a seleção de 94 era um lixo. Não era. Eu acho muito curioso. Acho que inclusive até já falei com o próprio Dunga, né? É. Que é uma pessoa que eu tenho muitas críticas do período dele como técnico da seleção, mas o Dunga era um ótimo volante. Ele era um ótimo volante. Falei aqui da estatística. Ele era um ótimo volante. E exercia a liderança no campo. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa... Eu acho que eu já falei no outro programa, mas vale repetir, pra quem não viu. O futebol, as histórias são contadas por quem vence. A história dos esportes e a história da guerra também. É assim, conta a história quem vence ela. Geralmente quem perdeu a guerra não tá aí pra contar a história. Exatamente. Né? Então, as duas coisas. Mas o futebol conta a história. Eu recomendo os amigos que em casa estão assistirem o jogo completo, Brasil e Itália. O Romário perde um gol sem goleiro e o Bebeto perde um gol dentro da pequena área. Se aquela disputa de pênalti termina com um cara que isolou a bola, não sendo Roberto Baggio, sendo Romário... Seriam os vilões, pô. A percepção que a gente tem de todos esses personagens seria completamente diferente. Completamente diferente. E o pênalti do Romário é trave e entra, né? Que é no limite do limite. Se pega na trave e sai, é mal batido. Se pega na trave e entra, é bem genial. batido. Cara, o futebol é demais. 8. E a seleção de 98, hein? Cara, eu vou falar pra você, como jogo, do que aquela seleção impactou, é uma ótima Copa, cara. Então, o Brasil é uma ótima Copa
por individualidade. Coletivamente, o Brasil era uma tragédia. O Brasil se defendia mal, né? Não, o Brasil se defendia mal, o Brasil tinha péssimas automações de ataque, péssimas, e o Brasil dependeu do Ronaldo. A Copa do Ronaldo em 98 é uma sombra. O Rivaldo também. Mas a Copa do Ronaldo, o Ronaldo faz 4 gols e dá 3 assistências. E jogando só 6 jogos, porque afinal ele era só a carcaça, né? Eu acho que com bola o Brasil jogava bem, mas sem bola não. Por exemplo, você vai lá, a Copa do Cafu não é ruim, a Copa do Roberto Carlos é uma boa Copa. Você pega os meias, né, da seleção. O Rivaldo faz uma ótima Copa. Excelente. O Leonardo faz uma Copa, pra mim, abaixo, né? Burocrática. Mas, por exemplo... O Sampaio vai muito bem. O Sampaio vai muito bem nessa Copa. O Dunga faz uma boa Copa. O Bebeto faz uma Copa honesta. Tem ali gols importantes. Tem um gol contra a Dinamarca, né? Que é um gol importante. Contra Marrocos, eu não lembro, mas eu lembro do gol da Dinamarca. Ele finaliza cruzado e a bola entra no cantinho. Cara, mas o sem bola do Brasil é uma loucura. A gente teve um outro programa aqui que a gente falou muito de como a maior narração da vida do Galvão foi aquela semifinal Brasil e Holanda da Copa de 92. E passa pelo Brasil se defender mal. Aquela narração... Gera todo o drama. Cara, era o bola na área, quem é que sobe, era toda hora. E o Kleiber ganhando da água brasileira. Não é só a maior narração do Galvão, mas das maiores narrações de um ser humano até hoje. É bizarro. Da história da humanidade. É bizarro. Na hora dos pênaltis, brincadeira. Era uma holandaça? Era. A Holanda era absurda. Era um time foda demais. Absurda. Mas eu acho que tinha esses pontos. Eu acho essa seleção pode botar junto com a de 50. Acho que dá pra botar junto com a de 50 ali, nota 7 pra essa seleção. Será que é um 6, talvez? Não, eu acho mesmo. O Brasil, ele faz contra o Marrocos e contra... Pelo desenquilíbrio defensivo, os problemas coletivos. Eu acho que eu colocaria junto. Colocaria junto na Copa de 50. 6 ou 7, Esse Brasil, fez um jogaço contra a Holanda, 7? pô. Então, 7, pode ser. Porque aí as individualidades puxam pra cima, né? Pesam positivamente. Seriam duas dois finais trágicas, né, pra gente. Uma do jeito que foi 50. É verdade, até nisso elas estão juntas, né? 2002. Segura, depois a gente 90, você fala de final trágico, as pessoas... Eu lembro muito, assim, do sentimento de todo mundo pós-final de 98, todos atônitos. Ninguém se preparou pra ver a França ganhar aquele jogo. Ali era o ninguém se preparou, já citei nesse programa, tomar um gol do Petit, né? Podia toma um gol do Petit, e deu um gol do Petit, parou. Né? Fala assim, toma um gol do Petit, tô fora. Festa, sai do campo na hora. Fala assim, eu não tô indo embora. Vai onde? Não, o jogo não acabou, mas eu tô indo embora. A galera já tava Petit, planejando pós, assim, onde é que nós vamos comemorar? Era esse o nível, tá? Aí já começa a ficar estranho com o negócio da escalação. O Ronaldinho não vai jogar, que chamava de Ronaldinho na época ainda o Ronaldo. Aí já começa a ficar um negócio esquisito. O anticlímax foi um negócio que poucas vezes eu vi nessa intensidade. Eu tinha 5 anos de idade nessa final. E eu lembro com riqueza de detalhes desse dia. Eu lembro que faltou luz na minha casa, lembro de um monte de coisa. Na hora do jogo, não? Na hora do jogo, no mesmo? primeiro tempo. Aí você foi pro rádio? Fiquei no rádio. Eu ouvi meia hora pelo rádio, assim. Lembro com riqueza de detalhes desse dia. Tanto que anos depois... Isso é hora de faltar luz, pô? Não é nenhuma novidade também. Vamos falar assim. Final da Copa, meu Deus do céu. Não é nenhuma novidade. Ainda mais no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Não era nenhuma novidade. Tanto que depois, muitos anos depois, eu fui ao Stade de France conhecer lá. Eu me debulhei em lágrimas quando eu vi o gramado. Você começa o tour pelo museu, né? E aí você vai lá. Então, quando eu subi, que eu olhei o gramado, eu me debulhei em lágrimas. E eu nem sabia que eu tinha sofrido tanto naquele dia. Foi só uma conexão com o Wallace de 5 anos de idade, assim. Foi bizarro. É ver o que a maturidade faz com a gente, né? A ignorância às vezes é boa, rapaz, faz um bem. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre. 2002, a seleção do Penta. Segura aí, a gente vê já. Segurar também pro 10, A gente vê daqui a pouco. Segura pro 10. Seleção cheia de melhor do mundo. E o 2006 com o seu quadrado que não tinha nada de mágico, hein? Cara, eu vou falar, 2006 é uma seleção que ela chama muita atenção e eu vou repetir, toda vez que a gente fala sobre a seleção de 2006 eu tenho que falar do post do @TNT Esporte Brasil. Toda sexta-feira que precisa bater meta, ela vem, né? O Ronaldo, saudade. O Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano na barreira, com a mãozinha assim, esse time aqui jogava bola. Porra, que saudade dessa seleção. É o saudosismo do fracasso, né? É uma categoria, né? O saudosismo do fracasso. Os caras passaram uma vergonha. Era o Real Madrid... Pra ser justo, faz tempo que a gente não posta, tá? Mas não, agora parou. Quando precisar, não, deu uma paradinha, mas a legenda que era fantástica, né? O Real Madrid tinha um, o Barcelona tinha outro, o Milan tinha um, a Inter de Milão tinha outro e o Brasil tinha todos. Pena que eles não quiseram jogar na Copa. O problema foi só esse, eles não estavam afim. Uma pena. Mas era uma seleçãozaça, Pô, né? claro, no papel. Nossa senhora. Era o goleiro do Milan, o lateral do Milan, o zagueiro do 2006, o Lúcio tava onde?
Leverkusen ainda? Na Inter, não? Não, a Inter acho que é 2010. É, acho ele que ele vai tava no Bayern de 2010. Bayern de Munique. Bayern de Munique. Era o zagueiro do Verdade, Bayern de Munique, o zagueiro do Leverkusen. Não, era o Juan, era Leverkusen. Leverkusen ou Roma, um dos dois. Aí Roberto Carlos, Real Madrid. Emerson, Juventus ou Real Madrid, não lembro agora exatamente onde que tava. Zé Roberto, Bayern de Munique. Kaká, melhor do mundo. Nossa. Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo. Ronaldo, melhor do mundo. E Adriano na Inter de Milão jogando uma barbaridade, ficou no terceiro lugar do melhor do mundo. Pô, É, bizarro. brincadeira. Então, mas é que desperdício de esse talento, time tem, meu Deus do e eu céu. falo... Dito isso, Eu jogou falo, às vezes a galera já brinca, mas é verdade. O Parreira tem muita culpa disso aí, né? Claro que tem. Muita culpa. O Parreira, ele... mas é difícil fazer. Realmente. Você chegar lá e falar, Cafu, tu não tá jogando nada, vou botar o Cicinho. Roberto, tu não tá jogando nada, vou botar o Gilberto. Não é Juninho fácil. Pernambucano no banco. Mas enfim. Até jogou, E a gente tem que lembrar, às vezes, mas vocês são jornalistas, vocês fazem só trabalho depois que já o profeta do acontecido. Não é verdade. A placar de fevereiro de 2006 é uma foto dos 4 juntos, Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo, dizendo, eles não podem jogar juntos. Era a capa da placar. E estava lá explicando e tudo que estava na revista aconteceu. Sem bola, jogadores fora de forma e tudo. E para piorar, o Ronaldinho parou de jogar depois da final da Champions. Parou de jogar. O Ronaldinho faz uma Copa, a pior Copa de um melhor do mundo. Então, assim, e o Parreira não teve culhão de tirar. Eu acho que o tem um Parreira outro deixou ponto. a zona de Vegas acontecer. Isso está na conta Pra do mim, Parreira. isso é o mais Deixou a lamentável zona de de tudo, Vegas cara. acontecer. Isso está na conta do Parreira. Tem uma cena que eu acho grotesca. O Brasil jogando contra o Japão, o Roberto Carlos deitado no gramado. Mas não quer Pra dizer ser ele não estava assim. lá. Porra, irmão, você estar em uma Copa do Mundo, irmão. Você tem que passar a sensação lá. A minha sensação é que os jogadores foram lá para bater recorde, o Cafu bater recorde de coisa, o Ronaldo bater recorde de gols. E aí estava acontecendo lá, e a Copa estava lá, uma Copa que era totalmente possível do Brasil ganhar. Essa Copa é E lamentável. ainda tem um outro ponto, que eu acho que quando a gente analisa o Quarteto Mágico, eu não vejo muita gente falar, mas eu acho que é uma verdade, o Ronaldinho jogava como ponta esquerda, naquele Barcelona. Do lado direito jogava o Juli, e no ataque jogava o Eto'o com o Deco sendo o camisa 10 desse time. O Kaká jogava quase como um segundo atacante naquele Milan. Quando não tinha quando era uma dupla de ataque, por exemplo, quando na final de 2005 era Crespo e Shevchenko. O Kaká não era um meia, não era um 8. O Kaká era um meia de pisada na área, chegada. O Ronaldo nunca jogou com outro centroavantão do lado dele como o Adriano. Jogava ele e o Raul. Jogava ele e um cara que saía, às vezes o Owen, por exemplo. Jogava ele com um cara que saía. E o Adriano, beleza, a gente até pode falar, o Adriano jogava com o Ibra. Em algum momento o Adriano jogou com o Ibra. Além disso tudo que a gente falou, que são todas verdades, tecnicamente falando, taticamente falando, esses caras nunca jogariam, não teria como dar certo, taticamente falando, esse time. E não deu. Eu acho que é muito ruim. É nota muito abaixo. Eu acho que é nota 1. Eu também É acho isso. que é por ali. Acho que é tão ruim quanto 90. Pô. É uma seleção que... E sendo que ele tinha muito mais técnica. Vamos lá, contra a Croácia, jogou nada. Jogou nada. O Kaká Contra a Austrália, jogou nada. O Kaká salvou numa bola de fora. O único jogo que o Brasil fez decente foi contra o Japão. Japão, que não é era... o terceiro jogo da Não, e primeira era o fase. jogo que... Ele poupou todo mundo. É o jogo que entraram as Jogou pessoas... Robinho, Entraram jogou os jogadores que Quem tava deveriam entrar. um pouquinho a fim de jogar. Entraram os jogadores que deveriam entrar. Cicinho, Gilberto. Juninho Pernambucano, Gilberto, Gilberto. Robinho. Então, Essa enfim. foi uma Copa do Mundo que uma vergonha. não me Isso é uma divorciou vergonha. da seleção brasileira, Isso é porque uma isso é impossível, vergonha. mas esfriou bem o casamento, eu e a seleção. Eu me lembro de sair bem puto do jogo Nossa, pra França, da eliminação pra França. Essas duas muito que estão no 1, revoltado. eu fiquei muito puto. Por exemplo, contra a Gana... É 90 o Brasil preocupado com a premiação, em 2006 o Brasil indo lá pra bater recorde no meio da Copa do Mundo. Vai pro inferno, Contra a pô. Gana é 3x0, mas é um 3x0 Mentiroso, nossa O senhora, melhor jogador em campo naquele dia, mentiroso. pra mim, foi o Dida. E foi o dia Pra mim, foi o Dida. E contra a França, uma França capenga, o Zidane botou o time inteiro no bolso, né? É. Se a gente fizer um aqui de maiores atuações individuais, briga pra 10. Uma França que, se a gente for olhar depois, beleza, tinha o Ribéry. Era a França do Zidane e Ribéry. Não é assim. Não era, o Ribéry ainda tinha tava acabado crescendo, de surgir, tinha acabado de exatamente. surgir, tava no Olympique de Marseille. 2010, um ciclo bem forte, É. mas na Copa a seleção ficou devendo. Não acho uma Copa horrível da seleção brasileira. Por exemplo, vamos pegar os jogos aqui. Você tem uma estreia ruim contra a Coreia do Norte, aliás, Péssima, muito né? ruim. O Brasil muito tomou um ruim. gol da Coreia do não Norte, tem só pra nenhuma constar. condição. É desqualificante O Brasil isso. tomou um gol e só Mesmo ganhou. com o jogo resolvido, 2x0. Não, tomou um empate. Foi no empate? O Brasil tomou um empate da Meu Coreia. É Deus verdade, do céu. foi empate. Não é isso? Não, acho que não. Eu acho que já tava não, 2x0 Tava 2x0. Brasil. Estava Tava? 2x0. Mas assim, Tá. em qualquer contexto, Mas demorou uma vida o pra jogo fazer o tivesse primeiro. 4x0, não pode tomar gol da Coreia do Norte numa Copa do Mundo. Não pode. Mas Não, de e demorou jeito uma nenhum, vida pra de fazer jeito um gol nenhum.
que o Michael tirou da cartola. Né? Que é da linha de fundo. exatamente. O Michael Eu tirou da falei, cartola. quando ele comentou aqui, a gente falou, ele bateu sem ângulo, ângulo, eu tô cara. inacreditável. E aí, vamos lá. Beleza, um jogo horrível, muito ruim contra a Coreia do Norte. Aí você tem um jogo contra a Costa do Marfim que o Brasil joga bem. Esse, pra mim, talvez seja um dos melhores jogos do Brasil na Copa, que é quando o Elano se machuca. O Elano se machuca e o Kaká não, tava 2-0 mesmo. 2-0. O primeiro gol é um gol que o Brasil fez o primeiro gol aos 55. 10 minutos do 10 do segundo tempo, num gol que o Michael tirou da cartola, que ele bateu de trivela sem ângulo. Mas é a dificuldade da estreia, pô. Copa do Pera aí, Norte, meu galera. A Portugal, na mesma Copa do Mundo, ganhou de 7. De Foi 7. a própria verdade. Coreia do Norte, com o gol do Edson, inclusive. Que dizem que não contaram, a gente não sabe até que ponto se é lenda ou é verdade, que lá na Coreia do Norte eles não teriam contado na televisão estatal o placar exato desse jogo. Porque foi uma humilhação e tal. Enfim, o regime lá é muito cuidadoso com a imagem do país. Eu acho que... Aí, por exemplo, você tem Costa do Marfim. A Coreia do Norte tomou 7 de Portugal e 3 da Costa do Marfim. Costa do Marfim, o Brasil joga 3-0. muito bem. O Brasil joga muito bem contra a Costa do Marfim. Contra Portugal, o Brasil O empata, Brasil né? empata 0-0. Um jogo foi bem ruim, sofrível. com todo mundo poupando, tirando o pé. Uma coisa mais interessante o daquele 0-0 jogo foi a dividida de pé alto Pepe e Felipe Melo. Foi a coisa mais interessante que a gente viu ali. As oitavas de final... Que dizem que gerou um novo Big Bang. Exatamente. As oitavas de final contra o Chile são excelentes. Esse jogo é muito bom. É um 3-0 do Brasil com o bom, Brasil né? fazendo um gol. Inclusive, o gol mais maneiro da Copa aquele do Brasil é o passe do Kaká pro Luiz Fabiano driblar o goleiro e fazer. E as quartas de final contra a Holanda é o melhor jogo do Brasil naquela Copa do Mundo. O O Brasil, primeiro tempo do Brasil é fantástico. absurdo. O primeiro tempo do Brasil é fantástico. O primeiro tempo é E aí, absurdo. O segundo tempo, de fato... Aí no segundo tempo o Brasil desmancha e o Dunga morre com uma alteração. Pra fazer, olhou E o pro Felipe banco, Melo é expulso porque ele pisou Assim, no Rubem. olhou Falando- pro banco, não tinha mais o que fazer. Olhando assim, é que ele tem menos nomes, mas é uma trajetória muito parecida com a Copa de 86. Muito parecida. Acho que em 86 a gente jogou melhor em algum momento. Acho que em algum momento a gente jogou melhor. Mas dá é pra uma deixar trajetória junto- parecida, dá pra né? deixar A na eliminação, seis. então, é parecidíssima. É, parecidíssima. Parecidíssima a eliminação. Dá pra deixar Se você quiser botar na 6, eu compro. Dá pra deixar. Eu Mas prefiro aí, ganhar cinco, mas é que eu acho que eu preferia então... cinco. Então bota no 5 Pô, você tem o Brasil e Coreia e do Norte, sobe que o é diferente, 74, né? então. Porra. A Coreia do Sobe Norte é os 5 e sobe o 74, então. Sobe Tá, 74 sobe pra 74. seis? Prefiro bom. também. 7-1. Manobration, né? Copa do 7-1, do Pinilha, do choro do Thiago Silva, da quase eliminação pro Chile. Vamos lá. Um monte de coisa. Vamos lá. O Zúñiga. A seleção de 2014, a nossa visão, ela Da cartinha da acaba... Dona Lúcia. É verdade. Desculpe, Wallace. É verdade. As lembranças vão vindo, desculpe. A seleção... Da de reunião do Filipão pedindo... O Pra jornalista. jornalista parar de bater. Para, gente, senão a gente vai botar isso aqui na zero. Para de falar. Meu Deus! A escalação geográfica, Geográfico, botar o Bernard. que conhece o Mineirão. Conhece o Mineirão. O Dante, que conhece os alemães. Cara, vamos lá. Meu pai. A seleção de 2014, a gente fica muito na mente os dois últimos jogos, porque eles são patéticos. Um 7-1 contra a Alemanha e um 3-0 contra a Holanda. Mas o jogo contra o Chile é patético. Não, calma, eu vou chegar lá. Que talvez mascarem uma Copa patética. A Copa como um todo é patética. Cara, a estreia do Brasil contra a Croácia, ela é sofrível. Itaquera, E né? o Brasil ganha com um erro de arbitragem, que o juiz marca um pênalti em cima do Fred, que é bizarro. O Brasil, os únicos momentos que o Brasil teve de mínima coisa na Copa de 2014 são individualidades do Neymar. Exatamente. O Neymar pegar uma bola no meio de campo... Inclusive, no jogo contra o México, que o Ochoa defende pra cacete. O Brasil de 2014... 0x0, é isso? 0x0. Fortaleza. Só 0x0. tem o Neymar, só tem o Neymar. E um moleque jogando sua O primeira terceiro Copa. jogo é Camarões já com... Aliás, Camarões em Copa do Mundo é brincadeira. Foi porque 5-1 se Brasil. a gente reclama que a Copa de 90 os caras estavam com premiação, Camarões parece que isso é toda vez, né? Não tem premiação, não tem premiação. Toda não tem vez tem uma pô, briga. toda vez E tem era um uma time briga. fraco de Camarões também, a gente Era precisa fraco. lembrar. O melhor bem jogador era o fraco. Song, que depois jogou no Rigobert Arsenal. Song, é. Não, Não, Rigobert não, Alex Song. O Alex Song, Filho é, do o Rigobert. o Na Copa, sobrinho, sobrinho acho. Na do Copa do Catar 22, o goleiro não foi embora no meio da Copa? Pô, Foi, Naná. Foi o Ananá, né? O Naná. O Naná Mas brigou. ali ele falou que ele gosta de Discutiu com o jogar. Eto'o, parece. Não, ele discutiu com o técnico. O Ele Eto'o era o falou. dirigente. O Eto'o eu acho que era o presidente, sei lá. da Mas ele confederação. falou, pô, eu jogo com os pés. Aí o técnico, o goleiro meu não joga com os pés. Ele falou, não, mas eu jogo com os pés. Então não, então ele pediu pra sair. No meio da Copa. E de fato, a melhor coisa que você poderia ter era um goleiro que jogava com os pés ali, porque o Ananá de fato joga bem com os pés. Assim. exatamente. Chuvas turbuadas? Sim, mas ele joga bem com o pé. E aí eu acho que assim, mais cara, o 7-1 mais cara, uma oitava de final grotesca. O Brasil, cara, aquele jogo, o Brasil esteve Só pra você ver, qual é a maior... Nada consegue ser mais grotesco nada. que o 7-1. Mas se né? não existisse o 7-1, vamos pro multiverso. Vamos pro multiverso.
O Brasil, e não existe 7-1 porque o Brasil foi eliminado Já caiu pro pro Chile. Chile, tá. Era a maior vergonha do Brasil, pô. Perfeito. Era a Não maior é? vergonha do Brasil na Ia ser história das tratado como Copas. uma vergonha. Era a maior. Não, a maior. Em Copa, contra o Chile, no Você oitava ser de final. eliminado em casa pro Chile, Pô, mesmo que fosse um bom Chile, tá? É. Que depois ganharia as duas Copas América na seguidas. sequência. Não tem como. Não tem como. Eu acho, sem Se sacanagem. não fosse o 7-1, o Brasil teria sido eliminado na bola do Pinilha, seria a maior vergonha do Brasil na Eu história tenho das Copas. dúvidas se esse Brasil 2014 fica à frente do Brasil 2006, cara. Eu tenho dúvidas. Pra mim, o Brasil 2014 é nota 1. E a gente Pra tem mim é que nota jogar 1. o 2006 pro 2? Vai subir 90 e de Ou não 2006? sobe ninguém, se a sobe gente- os dois ou e deixa sobe ele ninguém. sozinho na 1. Pode ser também. Que também o jeito que termina é grotesco, né? Tá bom, eu prefiro. O Brasil termina tomando 10-1. Pô. Não tem nenhuma condição, gente. É vergonhoso. O Brasil Não jogou tem saldo nada mais nessa negativo Copa. que esse, O realmente. Brasil jogou nada nessa E Copa, ainda nada. tem a coisa da saída do Neymar na joelhada voadora do Zúñiga. O Brasil tem Não alguma... limpa a pele de vocês na seleção de 2006, não, tá? É. Porque realmente 10-1 é muita coisa. O Brasil tem alguma coisa no jogo contra a Colômbia, que a gente possa dizer assim, alguma mínima coisa, mas aí não tem como. Não tem como. O Brasil entrou em campo. Cara, o Brasil teve... Cara, a lesão do Neymar, o pós-lesão do Neymar, é grotesco. O Brasil entra com a camisa do Neymar. O Brasil tem boné do Neymar. Porra, gente, a gente ia jogar uma semifinal de Copa do Mundo no Brasil. Força contra a Ney. Alemanha. Uma puta Alemanha. Alemanha fortíssima. Vamos jogar pelo Neymar, assim, com todo respeito, né? Mas... Tu vai jogar uma semifinal de Copa do Mundo por causa do Neymar? Com todo respeito. Mas semifinal de Copa do Mundo na tua casa, amigo. É. Na tua casa. Tem motivação maior que, claro, né, pelo Neymar também, mas, porra, por favor. O Pseudo ainda era um menino nessa época e ele diz aqui que quando o Davi Luiz faz aquele golaço contra a Colômbia, ali ele achou que o Brasil seria campeão. Coisas da inocência, né? Não, e é Pseudo? um ponto Mas eu assim, tinha né? 7 anos, não sei? Quantos anos você tinha? Por Pseudo? exemplo, 7, 8. 11 anos. Por exemplo, na hora que o Brasil ganha da Colômbia com o gol de falta do Davi Luiz. Na ocasião, eu achava de verdade, e não vejo nenhum problema na minha opinião, que o Davi Luiz brigava para ser o melhor jogador da Copa. Acho que ele tava na briga. Tava na briga. Para ser o melhor jogador da Copa. Pra você ver o nível como é que era. Inclusive, por exemplo, a gente falou da idade do Pseudo, outro dia eu postei um stories lá no meu Instagram, e a galera falou, pô, tinha certeza que o Pseudo era mais velho. O Pseudo, gente, não tem 6 meses, ele tava apostando do terceirão pra vida, pô. É, exatamente. Não tem Peraí, 6 meses gente. pra isso. E eu acho uma sacanagem Gente. quando eu vejo as imagens do 7-1, um molequinho de óculos lá chorando do Mineirão. copo. Eu acho sacanagem Com mostrar a copo. criança chorando. Mostra os marmanjos chorando. Marmanjo chorando em estádio de futebol, aí beleza, tá? Pagou o ingresso, é trouxa mesmo, chora, é tudo bem. Agora criança eu não O gosto. diretor de TV foi maldoso? Ah, eu não gosto. Ver criança Não, e chorando ele ficou em hipótese imortalizado. alguma. Daqui a alguns anos a gente vai ver. Ah, Esse sacanagem. ano, né? Ah, Talvez. gente- gente- Talvez esse Ah, é ano que verdade. completam pode ser, 10. Pode ser. Talvez a gente vai ver. Burro Talvez- velho, trouxa, tudo bem. mas Talvez criança- agora olhar onde anda o menino dos copos, que ele tá com um copo na mão e no Aí, choro, né? tá aí. Assim, É, talvez ele nem 10 seja de anos. Belo Horizonte. né? Eu tenho uma Talvez seja derrota de outro- pior nesse dia do 7-1, não posso contar no ar, conto fora do ar pros amigos depois. Ah, eu acho que todos nós temos algum 7-1 na vida. Brasil 2018. Agora vamos falar das duas seleções do Tite. Deixa eu ver, cara. Vamos lá. A seleção de 2018, ela... Acho que as duas são decepcionantes, tá? Acho que as duas seleções, pelo que fizeram no ciclo, pelo que mostravam, as Copas do Mundo, elas são decepcionantes. A seleção de 2018, ela tem uma estreia fraca, um jogo contra a Costa Rica parando no Keylor Navas, né? Mas não é um bom jogo. E aí o terceiro jogo é contra a Sérvia, também um jogo onde o Brasil é melhor que a Sérvia, mas um jogo burocrático, Sim. digamos assim. Joga No bem jogo contra o contra o México. México, joga bem, mas também demora pra fazer o 1-0, né? Aquele gol lá do Neymar, que o Neymar e o William criam. E as quartas de final contra a Bélgica, é o melhor jogo do Brasil naquela Copa, mas a Mas Bélgica toma foi um melhor. nó no primeiro tempo. É, mas o Bélgica Toma foi um nó melhor. no primeiro tempo, o Brasil é bem melhor no Amasso segundo. do segundo. 45 minutos iniciais da Bélgica foram um nó na seleção brasileira, principalmente no Tite, né? É. Na Copa de 2002, o Brasil tem uma boa estreia contra a Sérvia, mas depois passa muito perrengue nos outros dois jogos, inclusive 22, perde para 22. Camarões, Perde pra Camarões em com 22, time reserva, né? com time reserva. Faz um ótimo jogo contra a Coreia, Coreia. e um jogo contra a Croácia também, que para num goleiro muito bem E no tem jogo. um nozinho no e Tite tem um no primeiro nozinho no tempo primeiro também. tempo No primeiro também. tempo, Elas são muito depois ele parecidas. fez. São Copas muito parecidas. Eu acho que a gente deveria colocar as duas na mesma nota. Eu Pode tenho ser. dúvida se essa nota é a 3 ou a gente tem que baixar 54. Eu acho que teria que baixar 54. Não, eu acho de 22 um pouco melhor. Eu acho de 22 um pouco melhor. Eu acho que a gente tem parecidas. jogos melhores ali, assim, de... Enfim. Contra a Coreia jogou bem, contra a Sérvia na estreia jogou bem. Pode ser, um pouquinho Eu acho melhor, que é um pouquinho mas... melhor. Acho que pode botar uma na 4 e uma na 5. Eu iria, Três, quatro. eu iria com 18 na 3 e... 18 atrás da de 54?
Não, eu acho que 18 atrás de 54 e a de 2022 na nota 4. E você, Wallace? Pode ser, porque se você parasse em 54, o Brasil ele para, beleza que era uma Hungria sem Puskás, mas uma Hungria muito forte, né? Uma Hungria que de fato era muito forte. Em 2018 a gente para numa Bélgica que era forte, mas não é a mesma coisa, né? Aliás, até hoje, se bobear, é o maior jogo da história da Bélgica. Com certeza. Cara, eu acho muito decepcionante. Uma pena, assim, porque eu gosto muito do Tite como treinador, assim. Também. E eu acho que o Tite é responsável por essas decepções definitivamente nas duas Copas Tite do Mundo. comete erros nos momentos cruciais. Né? Ele faz o trabalho como um todo de 6 anos, acho que é um trabalho bom para muito bom, mas nos momentos-chave ele toma decisões erradas, ele tira jogador errado, ele toma nó dos treinadores adversários. Na hora que não podia errar, é onde ele erra mais. Nos dois jogos de quarta de final, a estratégia dos outros treinadores prevaleceram sobre ele no primeiro tempo. Ele até corrigiu no segundo. Mas aí, Só que eu acho que ele demora nos dois jogos 45 minutos pra resolver isso. No jogo contra a Croácia, pelo menos 35. Pelo menos Exato. 30, 35. Menos 10 entre a seleção campeã de 2002, 58, a tricampeã e a 2002. penta. 2002 a menos acho. 10. Apesar de ser a única seleção da história Ganhou a ser 7, campeão ganhando os 7 jogos. Eu O Brasil foi campeão ganhando de 70, ganhando todas, mas ganhou 6 jogos, que era o que tinha para fazer. Eu realmente acho que não há menos 10 nessa aqui. Eu acho que há um 10 muito 9. claro. Agora o Pseudo quase um Pseudo pouco a vai tempo. abrir uma exceção e vai deixar as duas no 10. Não pode. Ele vai abrir, eu tenho Ele tentou certeza. botar o Salah em outro programa aí, pô. Não, ele não vai podemos, abrir a exceção, não vai podemos. botar as duas no 10 aí. Porque eu acho que, eu acho muito difícil, cara. Não, eu acho que difícil. é quase um poupa-tempo. Eu acho que é de 70. Fica pra Eu sempre. não sei se é eu acho poupa-tempo. que- eu acho que- Poupa-tempo, com certeza Não, não é. poupa não, mas eu acho que é uma Cara, é a questão... seleção que juntou Pelé e Garrincha. É uma seleção que deu 2 goleadas. Uma goleada na semi e uma goleada na final, Mas irmão. coletivo Brasil de dessa 70 também seleção de goleia na 70 final, né? também. Goleia na final, Goleia mas na não final goleia na também. semi. Mas ele goleou na semi, os duas, brincadeira. Não, eu acho acho que que a é seleção caso de de 2 seleções para 10. Mas quando você só pode colocar uma, você vai pensar primeiro na de 70 pro 10. É que eu acho que a seleção de 70... Vamos lá, eu vou por um caminho que eu É que uma tem Pelé e Garrincha jogando juntas, a outra tem uma união de De camisa de 10. Jairzinho, Rivelino, Tostão e Pelé. Brincadeira. E ainda tem o Gerson, que era Ainda 10 tem o também. Gerson, seleções, Ainda tem é o uma Gerson, seleção que não era- completa de era- 10. é. E você ainda tem Carlos Alberto Torres na lateral direita, exatamente. caras que ficaram pra história do futebol. É uma coisa muito fora da curva. E eu acho que a seleção de 70, ela tem uma... A seleção de 58, ela foi ganhando forma durante elas. Precisa lembrar que 58, Pelé e Garrincha, eles começam a campanha como No banco, reservas. exatamente. Eles começam como banco. A seleção de 70, do primeiro ao último jogo, você via aquele time encantar A unidade, né? a uma unidade dia após Ainda dia. que o Gerson tenha se machucado e o E é uma Paulo César escolha- tenha começado 2 ou 3 jogos, se eu não me engano. E é uma escolha muito difícil Paulo de se César fazer, Caju. né? Eu vou botar todo mundo pra jogar. Até uma coisa que a gente, por exemplo, falou pra 2006, que deu errado. Tipo, taticamente falando. Mas esses é que caras eu acho que nunca deu errado jogaram também, assim, graças porque os à caras não forma quiseram, dos caras, claro. né? Mas eu Porque acho ali que tava todo mundo no auge, né? Sim, e a de 70 é a mesma escolha, com todo mundo no auge, com todo mundo jogando bem, fica pra sempre. Cara, hoje em dia a gente fala assim, sempre é. Caralho, esse time tá jogando. É o Brasil de 70? Isso aí é o Brasil de 70? Isso é verdade. São duas frases, né? Que é, ou isso aí é o Brasil de 70, ou pra quem é mais jovem, tá jogando igual o Barcelona. Tá jogando igual o Barcelona. Então ficam, né? Eu acho que o Brasil de 70 ele deixa um imaginário maior do que o Tá time de tendo que 58. escolher um, eu escolheria de 70, mas eu não acho que é poupa-tempo, acho que é bem duro, porque a de 58, além de ser a primeira, ela tem um encaixe ali. Desde o jogo contra a União Soviética, vai lembrar, o Brasil, se eu não me engano, ele empata com a Inglaterra em 0-0, ganha da Áustria jogando mal, e aí no terceiro jogo, a novidade é Garrincha na direita e Pelé no comando do ataque. Inclusive, tem assim uma coisa meio que na Europa se fala muito, que são os primeiros 3 minutos de jogo do Brasil contra a União Soviética, que dizem que é uma maluquice, que é exatamente o Garrincha, que era aquele negócio, União Soviética, todo mundo feito no laboratório, não sei o quê, excluído lá em Moscou, ninguém sabe, ninguém viu, eles vão chegar, que diz que pega o Garrincha, o cara do interior do Rio de Janeiro e vai lá, que é um troço de maluco, que o Brasil faz 1-0. Cara, isso o futebol Então, perdeu assim, demais, sabia? Isso aí que você tá falando. É. A globalização faz com que a gente perca mitos na história do futebol. Porque isso é um mito. A gente não viu esses 3 minutos. A história de ninguém conhecia os jogadores da União Soviética, eles ficavam dentro de um laboratório. Isso não existe. Isso nunca mais, porque a gente sabe quem são os Virou jogadores verdade hoje em pra dia. muita gente. Virou verdade. A Nelson Rodriguesação da coisa. Cara, isso é uma coisa que o futebol
é cada vez menos lúdico, né? Porque agora a gente sabe quem são os caras. A gente chega na Copa do Mundo e a gente sabe rigorosamente tudo. quem O Brasil são ganha os de jogadores 3 a de todas as 0. seleções. Brasil ganha de 3-0 da Áustria, mas não joga bem no jogo. Empata em 0-0 com a Inglaterra e no terceiro jogo tem Brasil 2, União Soviética 0. E o primeiro gol do Vavá é com 3 minutos nesse aspecto, que o Brasil dá a saída e ele bota a União Soviética na roda de uma maneira e termina essa intensidade no gol do Vavá de 1-0. De 1-0 a 3 minutos de jogo. Brasil de 70, a melhor seleção brasileira de todos os tempos em Copas do Semifinal 5-2 na França, final 5-2 na Suécia. É muito grande. É muito grande. mundo. Mas com uma grande menção à seleção Claro. de 58. Sem Quer dúvida. trocar podia 62 botar- com 58 aí, só pra ficar 58 Botar lá em cima? 58 lá em Pode cima? ser. Ah, boa, Pode Psildo. Vamos ser. fazer esse ajuste Tá bem. final aí para ficar mais justo ainda, mais ilustrativo, como a de 58 também foi tão encantadora. Nos vemos semana que vem com mais um de 0 a 10. Mande sugestões nos comentários, dê o like. Tchau! E 2006 não foi isso que querem te vender, inclusive o Instagram da TNT Sport. É isso.